Boa noite, Moçambique, boa noite aos nossos internautas e àqueles que nos acompanham aqui na FTV, canal de eleição. Este é o Debate Político, o primeiro programa desta edição, e hoje, dia 13 de fevereiro de 2021, abrimos com esta sequência que será dominical. Todas as noites estaremos aqui para conversarmos em relação a alguns assuntos candentes considerados de alcance político. Teremos nos nossos programas aqui na FTV, a partir desta noite, este prato noturno de comentários e também de abordagens diversas em relação à política, em relação a aspectos sobre a visão política. Vamos ter, ao longo dos próximos dias, dos próximos domingos, portanto, convidados que vão representar diversas forças políticas nacionais. Portanto, neste momento, os três maiores partidos, portanto, moçambicanos nacionais. Temos a Frelimo, que é um partido na posição, e o MDM e a RENAM, que são os partidos na oposição. Obviamente que em algumas ocasiões poderemos convidar também algumas forças que estão representadas, políticas, mas que não estão representadas no Parlamento moçambicano. Mas para efeitos deste programa é importante conhecermos aqueles que estão representados na nossa Casa do Povo, que é a Assembleia da República, porque é lá onde são debatidos também e definidos os passos de sequência nacional. Para esta noite, portanto, temos já connosco aqui os nossos convidados, temos a representação dos nossos analistas, portanto, vou saudá-los. Boa noite, portanto, Tulcídio, Matilde, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, agradecer o convite. Estamos cá para debater os vários assuntos candentes que fazem o dia a dia dos moçambicanos. E cumprimentar os telespectadores, a si e a todos aqueles que nos veem em casa. Muito obrigado. Exato, já antes da nossa conversa, dávamos aqui uma sequência em relação ao fato de não nos chamarmos aqui de títulos de formação. Acaba sendo um pouco difícil, mas faz parte do nosso ofício. Saudações, caríssimo Bebel, seja bem-vindo. Muitíssimo obrigado. Agradeço o convite endereçado pela FTV e por ter-nos convidado a participar neste programa da vida da nação. E agradeço a si e a todos os trabalhadores desta televisão em Moçambique. Muito obrigado, e nós também estendemos os nossos agradecimentos a si, prezado internauta, que todas as noites, todos os dias, faça chuva, faça sol, faz-se aqui a FTV para poder acompanhar o debate. Eu vou dar o tempo daqui a nada para os nossos convidados poderem abordar, provavelmente, algum assunto em um ponto prévio que queiram, que esteja fora daquilo que vai ser a linha de orientação da nossa conversa para esta noite. E nós também queríamos, não está alinhado este fato, mas é de extrema importância. Portanto, sexta-feira, o chefe de Estado moçambicano e o seu homólogo do Zimbábue, portanto, procederam à entrega de carruagens que vão dinamizar, portanto, a linha férrea que liga Moçambique, os países do Interland, os países que não têm acesso ao mar, nomeadamente o Zimbábue, por um caso específico, o Malawi e a Zâmbia, que muitas das vezes usam do corredor de desenvolvimento do centro do país, que engloba esta componente da linha férrea, da rede ferroviária. O Malawi também está incluso neste grupo. Portanto, a entrega destas carruagens e carrinhas foram, portanto, objeto da participação do chefe de Estado Emmerson Mnangagwa do Zimbábue e Filipe Nyusi de Moçambique. Na cidade da Beira, portanto, ocorreu este evento na província de Sofala. É um assunto que, ao longo dos nossos serviços noticiosos, temos estado a reportar e continuaremos, através da equipe que foi despachada para a província de Sofala, a acompanhar este assunto e outras nuances deste ponto do país. E vamos logo servir o nosso prato principal desta noite. Portanto, o nosso primeiro tema é abordar mesmo sobre Filipe Nyusi, mas não com o presidente do Zimbábue, mas sim com a sua visita não oficial à República do Ruanda. Filipe Nyusi encontrou-se com Paul Kagame, o presidente ruandês, e conversaram alguns assuntos. Vamos tentar compreender o alcance desta visita, tendo em conta as últimas abordagens em relação a este fato. Portanto, vou primeiro aqui pedir ao Bebel para dizer, se calhar, algum ponto prévio, antes de podermos responder às questões sobre o nosso primeiro tema. Se tiver algum, obviamente.
Bom, sobre a entrega de carruagem. Queria comentar a questão da entrega de carruagens. Sim. Muito bem. Bom, estamos de parabéns a todos os moçambicanos. Está de parabéns Moçambique por termos recebido vagões e carruagens para a zona centro e norte do país. É a materialização do plano quinquenal do nosso governo, que de fato quem promete deve. E o nosso governo prometeu a criação de melhores condições de vida e de trabalho aos moçambicanos. A entrega desses vagões e de carruagens vai catapultar o desenvolvimento na zona centro e zona norte e aos países da Interland, melhorando as relações comerciais, desenvolver a capacidade humana nas suas relações do dia a dia. Então, isto, de fato, quando o governo de Moçambique prometeu a criação de melhores condições de vida, estamos a vivenciar isto, estamos a observar e já é ocorrente. Certo. Então, o governo de Moçambique está de parabéns e aos Caminhos de Ferro parabenizamos em particular. Obrigado. Muito bem. Dorcídio Matias. Sim. Eu começaria por um ponto prévio que eu trago, que é a questão de estar relacionado à educação. Nós vimos, nos últimos tempos, tem-se debatido muito os problemas da educação. Primeiro, a semana passada estivemos a debater a situação do pagamento do guarda nas escolas, e que o Ministério da Educação apareceu a dar uma conferência de imprensa, onde, no meu ponto de vista, o representante do Ministério da Educação dizia que não era do conhecimento deles essa questão, mas esta é uma questão que dura anos, tem muitos anos. É preocupante quando nós temos pessoas que estão na área da educação e que elas não têm o conhecimento real do que acontece no terreno sobre os processos da educação. Segundo, temos também, esta semana, a situação de um livro que apareceu, da 7ª classe, que apareceu lá a se discutir a questão da sexualidade, onde se fala para crianças de 11 a 12 anos, está-se a falar de questões ligadas à masturbação, está-se a falar do homossexualismo. E, em algumas partes do livro, o livro recomenda às crianças a terem amizades com pessoas do mesmo sexo. Isto é contra os nossos valores como moçambicanos, é contra aquilo que, pelo menos eu, nasci e aprendi na minha família. E penso que isto é contra os valores da nossa moçambicanidade. Por isso que eu penso que o Ministério da Educação devia levar este assunto com seriedade, porque o que nós vimos, hoje mesmo deu-se uma conferência de imprensa, quanto a mim é uma conferência de imprensa que trata este assunto com muita ligeireza. Porque não percebi na conferência de imprensa os pressupostos que levaram a trazer este tema para um livro da 7ª classe. Não é o fato de o mundo já estar cada vez mais aberto a este tipo de debates? Sim, o mundo está aberto. O mundo é o mundo. Isto é Moçambique, tem seus valores e nós temos que preservar os valores de Moçambique. E depois, do ponto de vista, a Igreja também tem que entrar nisto e fazer o seu papel, porque está a faltar muito o papel da Igreja. A Igreja tem que ser o guardião dos valores de uma nação. Então, a Igreja também é chamada a intervir aqui para trazer aquilo que são os valores da nossa moçambicanidade. É isto que nós temos que discutir. Nós temos que ver o que os outros fazem e ver se isso encaixa-se na nossa realidade. Porque, se não fizermos assim, vamos estar sempre a cometer erros que nos levam ao abismo. Muito obrigado. Um ponto prévio, acredito que este debate tem estado a ocorrer ao longo de toda a semana, ocorreu de diversas formas, vi diversas personalidades a mexer no assunto de diversas formas, mas acredito que a FTV vai acompanhar e provavelmente em outros espaços de debate poderemos compreender melhor. Vamos ao nosso primeiro tema, depois dos prontos prévios aqui apresentados pelos nossos convidados. O Presidente da República, Filipe Nunes, na quinta-feira, fez uma visita ao seu homólogo, vou começar por si, Matilde. Aliás, diria o Mbembele, eu prefiro a ele,
começamos, depois vou acima de ti. Bembel, qual é a sua visão em relação ao fato de Filipe Nyusi ter visitado Paul Kagame? Há vários setores nacionais a levantarem esta questão, como se Moçambique estivesse praticamente de joelhos perante a Ruanda. Acredita? Qual é a situação, qual é o seu ponto de vista em relação aos objetivos desta visita e os resultados dela? Muitíssimo obrigado. A visita de Sua Excelência o Presidente da República de Moçambique ao seu homólogo Kagame, junto à Ruanda, Certo. é o estreitamento das relações de amizade e cooperação que os dois países têm. Nós vemos um ponto positivo pela parte de Ruanda, porque quando nós fomos assolados pelo terrorismo em Moçambique, a República de Ruanda não vergou a sua pujança para poder apoiar a República de Moçambique. Então, essas relações de amizade e cooperação são importantes. A sua deslocação àquele país vai possibilitar o seu fortalecimento da cooperação na formação das nossas forças de defesa e de segurança de Moçambique, vai poder estreitar laços de amizade na criação das condições da formação, na transmissão da tecnologia, porque nós sabemos nos últimos anos a República de Ruanda tem se dedicado muito aos assuntos da tecnologia e eles têm a tecnologia da ponta. Certo. E nós reconhecemos isto, Moçambique reconhece isto. Então, a troca de relações políticas, económicas com este país é um ponto muito valioso. Então, sentimos que, de fato, sairemos a ganhar, Moçambique sairá a ganhar, a própria República da Ruanda sairá a ganhar por essas relações de amizade que tem com a República de Moçambique. O fato dessa viagem ter sido uma viagem não oficial, levantar esta suspeição, não acredita que essa suspeição seria desnecessária? Como é que olha para este fato? É uma visita que o chefe de Estado fez, relâmpago para o Ruanda, um chefe de Estado para um outro chefe de Estado. Acredita que não há espaço? O que é que acha sobre a possibilidade de haver espaço para outras interpretações? Está claro, estão nítidos os objetivos desta viagem? No seu ponto de vista. Os objetivos são nítidos, pois os chefes de Estados, eles traçam estratégias de cooperação o dia e o tempo que eles quiserem. Então, a sua deslocação pode ser uma questão estratégica para poder intensificar a nossa cooperação Moçambique com Ruanda. E há vários domínios que nós, os moçambicanos, somos ambiciosos, porque quando nós vemos alguém a desenvolver um bom ato, nós não restringimos naquilo de que pronto não podemos fazer aquilo que os outros fazem. Então é melhor nós aproximarmos para podermos perceber o que é que eles estão a fazer, como que eles conseguiram ter aquela pujança toda. Então, uma questão estratégica do chefe do Estado, eu penso que pode não ter divulgado, pode ter sido assuntos de emergência. Certo. Então, cada chefe do Estado é soberano para poder, a tempo que ele pretender, se deslocar a outro país, pelo menos para poder estreitar as relações de amizade e de cooperação entre as nações. Exato. Matimba, qual é a sua análise das relações? De fato, temos... Kagame já esteve em Moçambique em setembro, portanto, nas comemorações do Dia das Forças Armadas, visitou as tropas. Filipe Nyusi, Presidente da República, visitou também as forças ruandesas em Cabo Delgado. E, recentemente, quando começou esta situação de guerra, ao nível do Parlamento moçambicano, levantou-se um debate em relação à aprovação ou não da ajuda do Ruanda, e o Ruanda apareceu a dizer que não haviam custos, mas o Presidente da República recentemente foi solicitar este apoio à União Europeia. Esta situação continua a achar que
Alguma coisa não está bem clara nisto? Ou já está esclarificado tudo nas relações bilaterais Moçambique e Ruanda? Bem, primeiro, permita-me dizer o seguinte. Dizer que todo o esforço que é feito no sentido de trazer paz para os moçambicanos, trazer estabilidade para o país, trazer situação em que os moçambicanos se sintam seguros na sua própria pátria. Isto é de louvar. Agora, vamos analisar os contornos destas relações entre Moçambique e o Ruanda. Eu penso que o chefe do Estado foi àquele país para estreitar essas relações. Mas não devia ser preocupação, ao invés de uma visita não oficial, que fosse uma visita oficial e que fossem tratar coisas do conhecimento dos moçambicanos. O que me preocupa em tudo isto é, depois deste mandato, nós termos uma situação em que nós estamos numa situação de hematum, em que nós estamos numa situação de terem havido acordos que os próprios moçambicanos não foram eles a outorgar esses acordos. Isto é preocupante, porque eu penso que os assuntos que estão a ser tratados devem ser de domínio dos moçambicanos. Vou lhe dar um exemplo. Os ruandeses, quando chegaram aqui a Moçambique, fizeram uma coisa muito interessante, que eu nunca tinha visto. Eles deram uma conferência de imprensa e a mostrar, numa planilha eletrônica, a mostrarem a posição do seu exército em Cabo Delgado, a mostrarem a posição das bases que eles queriam atacar. Mas o indivíduo que estava a mostrar isto estava em Ruanda. Era um general jovem que estava em Ruanda, a nos mostrar. É preciso tirar relações, buscar todos os elementos que nos ajudem a combater a insurgência. Acredita então que esta visita vai ajudar-nos, efetivamente? E eu acredito que ela possa nos ajudar. O que eu levanto como problema é o fato dos moçambicanos não estarem a saber, não estar-se a dizer o que é que realmente está-se a tratar nestes encontros. Não seria por uma questão estratégica de segurança? Não, as estratégias de segurança, elas existem, mas existem formas de dizer, se o governo vai comprar armas, não precisa não nos dizer que vai o que não deve nos dizer o governo é onde vai buscar as armas, mas dizer que vai comprar armas, precisamos saber isso, porque nós somos os acionistas do Estado, então temos direito à informação. Então, se não é dada esta informação e a gente não sabe o que é que está a acontecer, há probabilidades mais do que gigantesca de nós voltarmos a uma situação de hematum, em que quando o mandato do presidente tinha se terminar, nós ficarmos a saber que, afinal de contas, haviam contratos secretos entre as forças moçambicanas e as forças do Ruanda. Quando nós, os moçambicanos, devíamos saber isso e convivermos com isso, naturalmente. Eu penso que o que o Presidente da República está a fazer está correto, está a buscar mecanismos de trazer a paz para os moçambicanos. Este é o fator fundamental. Mas agora falta informação para os moçambicanos. E nós precisamos dessa informação porque somos acionistas do Estado. Dizer que nós estamos a estreitar relações, estamos a estreitar, porque é que nós estamos a estreitar com o Botsuana, não estamos a estreitar com os Estados Unidos, não estamos a estreitar com outros países, estamos sempre a estreitar com o Ruanda. É preciso que se diga o que é que realmente está a acontecer, quais são os contornos das nossas conversas. Deve passar cá para fora um informe para os moçambicanos saberem, na realidade, o que é que está a acontecer. Já temos medo, nós já não confiamos nas instituições do Estado. Por causa desta questão que ficou claro, o Estado tinha sido capturado por um grupo de indivíduos e nos fizeram uma dívida gigantesca que cria problemas para os moçambicanos. E quando foi feito, dizia-se que era segredo do Estado. Podemos estar num caso vertente de segredo do Estado. Então, se nós moçambicanos não temos conhecimento, quando nós depois teremos que ser nós a contribuir com nossos impostos para pagar esses acordos, é preciso que se passe ou pela Casa do Povo ou que se dê algum informe aos moçambicanos para que tomem conhecimento destas visitas do Presidente da República e dos acordos que existem entre o Ruanda e o Moçambique. Como é que olha para o fato do Presidente da República, na sua recente visita ao Parlamento Europeu, ter uma das suas agendas ser buscar apoios para a intervenção militar no Ruanda, olhando o fato de que quando o Ruanda entrou em Moçambique, dizia-se que não havia nenhum encargo financeiro. E, matematicamente, se a União Europeia apoia Moçambique, nesta perspectiva, poderá haver uma contrapartida. Que contrapartidas Moçambique poderia oferecer num tipo de situação igual? Sim, é esta questão que tem que vir à tona. É isto que nós temos que saber. A sua pergunta vai ao encontro daquilo que eu desejava. É que nós temos que saber o que é que realmente está a acontecer naquelas visitas. Agora,
se o Presidente da República está a fazer o esforço para dar paz aos moçambicanos, isso é de louvar. Vai à União Europeia, vai aos Estados Unidos, vai aos países do leste, vai a qualquer tipo de países, e que isso seja para dar paz aos moçambicanos, para que nós tenhamos segurança interna. O Presidente da República tem que fazer isso, foi eleito para fazer isso. Agora, o que nos deixa em dúvida é a falta de conversa entre as partes. É certo. preciso que aqueles que governam o país passem alguma informação para os governados, de maneira que nós possamos estar alinhados, porque há um conjunto de dúvidas sempre que se levantam. Será que ali nós estamos... qual é a por exemplo, pergunta aqui, qual é a contrapartida que Moçambique vai ter, ou qual é a certo. contrapartida do Ruanda nesta questão? Então, é preocupante. Mas eu entendo esta mudança de paradigma, porque quando chega o Ruanda, havia prazos estipulados em que se pensava que poderia se debelar o terrorismo num X prazo. Esse prazo foi ultrapassado. É preciso encontrar novas forças, é preciso encontrar novos mecanismos de modo a defender os moçambicanos. Muito bem. Bebel, uma questão interessante que não deixa-se despercebida é o fato de que alguns setores um pouco mais críticos dizem que a possibilidade de Moçambique, da relação entre o presidente de Ruanda, Moçambique, esta química que se criou em volta de Paul Kagame e Filipe Nyusi, estar enquadrada num projeto do Presidente da República poder estender o seu mandato para um terceiro mandato. O que é que acha em relação a isto? Há motivos para as pessoas construírem essas teorias? Muito obrigado. Eu penso que motivo não existe. O chefe de Estado é soberano nas suas realizações. O chefe do Estado tem um cometimento com a nação, que é a criação de melhores condições de vida ao cidadão moçambicano, criando a tranquilidade para o povo moçambicano. Este pensamento de Sua Excelência o Presidente da República se deslocar a Ruanda tem muitos vertentes no sentido de... Porque uma vez que ele conseguiu, o Presidente de Ruanda, visitar Moçambique, vieram ver algumas condições que não fossem adequadas. Certo. E que não deu a tranquilidade aos nossos governantes. Nos tratados há situações em que ficam omissas. Mas precisa se esclarecer. Não quer dizer de que tudo vai poder o nosso chefe de Estado sair à televisão, dizer tudo quanto ele faz junto à sua cooperação. São situações estratégicas. O nosso Presidente da República tem canais próprios para poder fazer a informação à nação. Há bocado mesmo teve a comunicação à nação junto à Assembleia da República. Eu penso que todos nós ouvimos o desenvolvimento das realizações que o governo de Moçambique faz. Certo. Então, agora, com esta deslocação, eu penso que há muitas atividades reciprocamente que devem-se estudar no terreno. Há muita esfera produtiva capaz de poderem analisar teto a teto no terreno. Então, eu penso que essa deslocação foi muito importante, ou é importante, porque, de fato, vai poder ver em loco o que é que a República de Ruanda faz que possa ajudar a nossa República de Moçambique. Exato. Então, não há necessidade, mas a minha questão continua a reiterar. Há necessidade de temer o fato de haver um terceiro mandato do Presidente da República, e isso está relacionado com as suas visitas a Ruanda ou nas suas relações com a Ruanda? Bom... Esta é a questão fundamental que tem sido colocada no debate público. Nós não podemos temer, porque o nosso país tem um programa, o nosso partido tem estatutos e programa de desenvolvimento das nossas atividades como Moçambique. Certo. Então, temer como não, ou dizer de que ele vai se recandidatar ao terceiro mandato, isso não cabe a nós tirarmos esse tipo de ilações. Numa situação em que a Constituição diz que tem 2 mandatos o Presidente da República, quando se debate isto, não podemos ficar preocupados como nação? Ou nem por isso? Bom, eu sinto que quando se chegar ao tempo apropriado
eu penso que quem de direito vai poder se pronunciar Muito bem. se de fato tem esta prerrogativa ou não. Porque é prematuro nós dizemos que estamos a temer com que ele faça o segundo mandato, o terceiro, o quarto, o quinto mandato. Mas nós, em Moçambique, ou a governação da Frelimo, tem observado estreitamente os estatutos e o seu programa. Exato. Por isso, ele respeita muito nisto. Muito bem. Matimbe, o MDM está representado na Assembleia da República e no quadro desta representação, qual é o papel efetivo que o partido tem dado dentro do debate político para poder permitir que estas críticas que têm sido lançadas pelo partido ao nível nacional sejam efetivamente resolvidas? Portanto, a questão do acesso à informação, Ruanda, o que é que o MDM faz para que esta situação ocorra? Para que haja acesso à informação, nós temos estado a participar em vários debates como este e a apresentar aquilo que são nossas opiniões sobre a vida política em Moçambique. Temos Exato. também um espaço de debate na Assembleia da República, que é onde nós apresentamos as nossas preocupações. Também temos um espaço de diplomacia dentro das organizações que se preocupa com estas questões e aparece a apresentar as suas preocupações. Agora, a questão que levanta sobre o terceiro mandato do presidente, sinceramente, eu acho que este país deve ser um país que respeita as normas. Mas o presidente Inhosso nunca apareceu a falar do terceiro mandato. Não. São outras fontes. Olha, a questão é por que levanta-se esta possibilidade? Quem está a levantar existem várias estratégias de transmitir uma mensagem. Eu posso querer transmitir uma mensagem e colocar o meu pessoal de suporte de comunicação, ele avançar com a minha opinião sem que eu apareça. Não é isto que está em causa. O que está em causa é que o país, Moçambique, tem uma Constituição e é preciso respeitar esta Constituição. Agora, acho que é Guiné, Conakry ou Mali, quando houve golpe de Estado, o presidente de Guiné-Bissau teria dito o seguinte: o terceiro mandato também é um golpe de Estado. Então, nós não queremos terceiro mandato. Nós não queremos terceiro mandato e ainda queremos mais que se reduzam os poderes do Presidente da República, de modo a colocar as instituições do Estado a desempenhar com eficácia o seu papel. Porque o que nós temos aqui em Moçambique, as instituições do Estado não conseguem desempenhar o seu papel. Não conseguem proibir o ego humano, o egocentrismo do ser humano. Se as instituições do Estado, por exemplo, como um tribunal, anda a reboque do Executivo, não é isso que nós queremos como nação. Exato. E por isso que o MDM avança na ideia de que não vale a pena haver terceiro mandato, não deve haver isso, porque isso é uma violação clara da Constituição. Mesmo que a gente tente mudar a Constituição, vai à Assembleia da República, mude, nós sentiremos que está-se a tratar de uma violação da Constituição. É preciso que se respeitem as regras. É assim que os países vivem. Mesmo a própria Frelimo, se olharmos para a história, o presidente Chissano, quando chegou a vez, cessou. O presidente Gabuza, quando chegou a vez, espero que também, quando chegar a vez do presidente Tinhus, cesse as funções e vamos para as eleições, novos candidatos, nova etapa da vida dos moçambicanos. Qualquer um de nós pode ser presidente da República. Teve 10 anos, plasmados pela Constituição, para fazer valer aquilo que são as suas ideias, então não precisa de terceiro mandato. Exato. E mais, acredito que o próprio partido de Frelimo não possa deixar passar isto. Obrigado. É curioso, o MDM acredita que dentro do partido de Frelimo não poderá acontecer isto. Muito bem, mas creio que a parte essencial do nosso debate, portanto, em relação a este fato, acabamos chegando a abordar a questão do terceiro mandato, tendo em conta que alguns setores da opinião pública têm estado a discutir este assunto, na perspectiva da amizade e cooperação entre Moçambique e Ruanda, também levar consigo possivelmente esta nuance. Muito obrigado, prezados panelistas. Vamos dar um ponto final a este tema. Acreditamos que nas próximas ocasiões poderemos aflorar outros elementos que são necessários para o debate profícuo e de respeito da diversidade. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Regressamos já com o nosso segundo tema. Fique desse lado até já. Junta-te a nós, venham todos levantar a voz, diga não ao cancro da mama. Então nós, como organização da mulher moçambicana, queremos apelar a todas as mães para ter essa cultura de sempre fazer um pasteio, para ver qualquer coisa estranha que está
no seu corpo. Ir ao posto de saúde, não dizer, se sentir alguma coisa, dizer, ah, isto vai passar. Vai passar. Às vezes não passa. É mesmo o cancro da mama. Portanto, todas nós temos que fazer. E esse trabalhinho é muito simples. Quem é que não pega na sua mama todos os dias? Todos os dias vamos tomar banho. E nesse momento, a gente pode fazer o teste. Depois de fazer o nosso teste, aquilo que sentirmos de estranho, é melhor ir a quem sabe mais. Também queremos apelar que esta iniciativa não seja só para o mês de outubro. Seja uma iniciativa para sempre. Toque, toque, toca. Pode salvar a tua vida. Junta-te a nós. Venham todos levantar a voz. Diga não ao cancro da mama. Queridas filhas e irmãs, no caso de sentires um caroço na mama, dirige-se imediatamente a um centro de saúde. Mais vale prevenir do que remediar. Toque, toque, toca. Pode salvar a tua vida. Caro cidadão, não fica na linha férrea para vender, conversar, brincar ou qualquer outro motivo, pois estará a colocar a sua vida em risco. A sua segurança em primeiro lugar. As tardes do sábado trazem uma nova forma de poder debater o mundo. O romantismo do Muro de Berlim é um símbolo mediático. Certo. Mas business continua a acontecer, business as well. Vamos tentar compreender o que se passa e quais são as soluções que podemos ter para aquilo que é o debate da pauta mediática internacional. Acho que ouviu o discurso de Mandela, né? Quando encontrou-se com americanos, disse, olha, a Rússia não é nosso inimigo, Cuba não é nosso inimigo. Olá, sou José Matamulana, assista aqui na FTV todos os sábados o debate internacional. Saudações, sou Gabriel Ngomani, assista todos os sábados ao debate internacional aqui na FTV. Todos os sábados aqui na FTV. Estamos de volta ao nosso debate político deste domingo, desta noite do dia 13 de fevereiro de 2021, e vamos logo ao nosso segundo tema que elencamos para a discussão. Portanto, em muito pouco tempo, vamos tentar analisar a questão das dívidas ocultas, o julgamento que decorre no Tribunal Judicial da cidade de Maputo, em caso específico na tenda da BO, a cognominada Tendas das Revelações. E falando de revelações, durante a semana ela foi rica de alguns elementos novos bastante importantes para o debate em relação a este caso. Nota curiosa foi a conferência de imprensa que a Ordem dos Advogados deu em relação àquilo que chamou de uma postura de arrogância e de tirania do juiz que julga o caso das dívidas ocultas. Qual é a sua análise, Bembela, em relação ao fato da Ordem dos Advogados ter chamado a imprensa para chamar o juiz Efigênio Batista de tirano, de alguém que está a colocar em causa os pilares do Estado de Direito Democrático no andamento deste processo das dívidas ocultas? Muito obrigado. Relativamente a essa situação de dívidas ocultas, eu penso que o Tribunal está num bom caminho. O Ministério Público está num bom caminho. Há uma interação entre estas individualidades ou esses organismos. Então, nós entendemos de fato, porque quando vamos à verdade, a tendência é fugir da sua responsabilidade. Até digo mais que o juiz Efigênio, ele é muito tolerante. Exato. É absurdo quando alguém vai dizer de que o tribunal é ignorante. E se bem que a Ordem dos Advogados está a defender os advogados neste sentido, eu sinto que não é um bom caminho, porque tinham que ser mais profissionais e ver o Estado de Direito como ele é,
e seguirmos, de fato, a nossa legislação no sentido de ver se conseguimos chegar aos objetivos pelos quais levou aos colegas que estão mesmo agora na tenda de BO. Certo. Então, nós queremos, de fato, com que a justiça se restabeleça dentro dos infratores. Eu não sinto que o tribunal está a agir mal e está sendo arrogante. Até eu digo mais que ele é muito tolerante da maneira como que alguns advogados estão a tratar a ele. Eu penso que tem sido muito pacífico, educativo. Eu penso que os próprios processos vão ter um desfecho muito rico, muito aconselhador e educativo. Exato. Como é que vê em relação ao fato de, nesta semana, o antigo ministro Mondlane, portanto, do interior, Alberto Mondlane, esteve na tenda e terá dado a entender que parte destas empresas que foram constituídas ele não teve conhecimento, fazendo parte do comando conjunto, assim como do comando operacional, e também ter trazido um elemento novo, o fato do presidente Armando Guebuza ter visitado os estaleiros onde produziram-se as embarcações da Ematum na França, olhando o fato de que António Carlos de Rosário, um réu bastante importante neste processo, ter dado a entender à sociedade que o presidente Guebuza não sabia de nada, mas Alberto Mondlane, que foi membro dos dois comandos, tanto conjunto, tanto operativo, trouxe-nos esses dados novos. Acredita que a posição de Mondlane poderá alterar a percepção em relação às coisas? E de que forma? Bom, eu sinto que a percepção do Mondlane, em função do estudo dos processos em relação às dívidas ocultas, já tem um rumo. Apenas os declarantes apenas só estão para enriquecer o processo. Certo. Então, nós não podemos ter medo algum de uma verdade que existe. Também não vamos ter que coagir alguém que diga aquilo que não fez. Então, e neste sentido, tudo o que o tribunal está a ferir neste momento, ele já é soberano para poder dizer o culpado é A mais B sobre este processo. Exato. O fato de ter dito que o Estado foi capturado pelos serviços secretos, concorda com a posição dele? Ele quase que tirava lágrimas a dizer que foi como se tivesse sido enganado, que o Estado tivesse sido capturado. Acredita que com os dados que nós temos estado a acompanhar da BO, podemos aferir que o Estado terá efetivamente sido capturado? Desonestidade, de fato, houve em certas individualidades. Então, dizer de que foi capturado o Estado, não posso afirmar categoricamente isso. Exato. Mas, de fato, o nosso Estado moçambicano foi lesado, porque, segundo estamos a acompanhar todo o desenvolvimento, todos os atos processuais, aquilo que está a acontecer na tenda, significa que houve um mentor dessas dívidas ocultas. Em alguma situação, ocultou aos responsáveis máximos dentro da orgânica geral do governo. Então, é daí que o tribunal é soberano para poder esclarecer, para poder ver quem é o culpado sobre o assunto. Exato. Matimpo, Ordem dos Advogados, o que é que acha do posicionamento da Ordem em relação a este assunto? Eu, pessoalmente, penso que houve uma mão dura, houve um excesso por parte do juiz na decisão que tomou. Porque em outras ocasiões nós vimos ele um pouco complacente com a situação. Mesmo tendo sofrido alguns ataques pessoais por parte do réu António Carlos de Rosário, o juiz, juntamente com todos os sujeitos processuais, encontraram um mecanismo que permitiu com que o julgamento continuasse. Agora, na situação em que ele expulsa os dois advogados, eu acho que o juiz foi um pouco arrogante, não deixou que os advogados esgrimissem os seus argumentos, porque é preciso dar tempo às pessoas, e ele limitava. Nós não podemos ir para o tribunal para que as pessoas digam: a resposta que eu quero saber é sim ou não. Não pode ser assim. Queres submeter um requerimento ou não? Não, tem que deixar a pessoa esgrimir os seus argumentos e depois
com base na lei, mostrar que isto não serve desta e daquela forma. Sabe, eu tive um professor de introdução à economia, era um jovem, acho que atualmente trabalha no Ministério das Finanças. Aquele jovem, quando nós entramos na faculdade, ele deixava dizer tudo o que você pensa. Depois dizia, isto não é assim, não é assim, não é assim. E saíamos da sala satisfeitos. Em contrapartida, tínhamos alguns professores que diziam, não, se você não segue a minha linha, você está liminarmente reprovado. Não, acho que não pode ser assim. Nós temos que deixar as pessoas apresentarem as suas ideias, dizerem o que pensam, para nós os corrigir e de forma didática, hein, tornar o ambiente na sala de julgamento favorável. Porque, desta forma, já temos 2 advogados que estão fora. O julgamento, eu vi ali que dava-se ao réu Renato Matuso que em 5 dias devia constituir outros advogados. O homem está preso já há muito tempo, já não conhece, quer dizer, o circuito dos advogados na cidade de Maputo, ele não conhece devidamente. Então, estamos a criar, quer dizer, estamos a ter outros transtornos que nos levam, provavelmente, a acrescentar mais naquilo que nós temos como dívida. Mas quando diz o advogado, o advogado Salvador Ncamate diz que não vai tolerar ignorância. Como é que interpreta este posicionamento dele para uma instituição como um tribunal? Sim, nós temos que olhar o que aconteceu na sala. Exato. O professor Ncamate, o doutor Ncamate, ele cedeu-se por perceber que não tinha espaço para apresentar a sua argumentação. Então acha que Efigênio Batista perdeu a humildade de compreender as emoções geradas pelo debate? Eu penso que até todos os sujeitos processuais dentro da sala não fizeram aquilo que se fez com Antônio Carlos de Rezal. Pediu-se perdão, todas as partes entraram ali para pedir perdão ao juiz. Poderiam ter feito o mesmo agora. Poderia a ordem ter entrado, pedir perdão em nome dos outros advogados. Podia os outros sujeitos processuais terem aproximado ao juiz e pedir que não procedesse daquela maneira. Porque há um antecedente. Já anteriormente fez isto. Eu acredito que devia ter feito outra vez, em nome de um processo pacífico ali dentro daquela casa. Porque se nós já, só por saber que nós os moçambicanos fomos defraudados naquela magnitude, não imagino naquela sala. É preciso compreender as pessoas. E eu já avanço aqui, havia um debate sobre psicólogo, a importância do psicólogo. É uma necessidade. E o jovem que faz esse debate devia perceber que na sala de julgamento nós precisávamos de psicólogos para atender aqueles senhores e criar-se... Deveria atender o quem? Ao juiz ou aos advogados? A todos os intervenientes. Exato. A todos os intervenientes. A nós, ao Presidente da República, a todos nós. Precisamos todos de psicólogos para encarar esta situação que nós estamos a passar da dívida. Porque estamos todos tensos. Estamos todos os dias a falar desta questão. Porque esta questão leva-nos à penúria. Se há algumas partes de sociedade que concordam com esta fraude, significa que estas pessoas são aquelas que se beneficiam desta forma de estar do nosso Estado. Porque isto, quer dizer, se temos aquela situação é porque está a ser investigado. Há várias situações neste país daquele tipo. Em várias instituições existem aquelas coisas. Então, muito bem. Exato. Eu vou dar só apenas 30 segundos para últimas considerações. Já estamos com um tempo um pouco limitado. Matinho já está aí dentro do assunto. Alguma coisa que acha que queira partilhar em 30 segundos? Então, eu gostaria que os intervenientes processuais lá na TEN fossem todos humildes, os advogados, o Ministério Público, o assistente, e todos eles fossem humildes e passassem a nos transmitirem confiança a nós. Porque há uma ideia de que aquele julgamento é um julgamento fetício, é só para nos entreter. Agora, exato, há uma questão que ficou sobre a participação das partes. A responsabilidade civil de todos os intervenientes que estiveram naquele processo. Não, ninguém pode ficar de fora. Aquele que era de comando conjunto, que era de comando operativo, do CISI, o próprio Presidente da República, tem responsabilidade sobre esta questão, porque de forma deliberada violaram a Constituição. Não foram à Assembleia da República pedir para fazerem aquela dívida. Muito obrigado, Dorcídio. Vamos portanto, Bembel, alguma coisa? Pouco tempo. Eu sinto que eu dou coragem ao Tribunal, dou coragem ao Ministério Público, porque eles nunca perdem o seu equilíbrio dentro deste processo da tenda da BO, por mais que haja sabotagem. Encorajo também a nossa juventude moçambicana para com que assuma, de fato, uma dianteira
de uma postura de moçambicanos para não poderem se verdar pelos vícios, que é a questão da fumaça dos cigarros grandes, como tem se dito, e também para não poderem se verdar pelo vandalismo, mas sim serem filhos que têm que se empreender bastante, fazer empreendedorismo para a sua própria sobrevivência. Exato. E nisto tem que ser, de fato, exemplos da juventude semelhante a 8 de março. Muito obrigado. Quero agradecer a vossa presença aqui no nosso primeiro programa desta noite e da FTV, portanto, a estreia do debate político aqui na FTV. Portanto, tivemos os nossos panelistas. Nas próximas ocasiões, obviamente, vamos ter o partido também RENAM, que está representado na Assembleia da República e por questões algumas não pôde poder estar aqui connosco, mas com certeza de que na próxima ocasião poderemos contar com as três, assim é que é, maiores partidos em Moçambique. É um prazer renovado para si, prezado internauta que nos acompanhou. Votos de um ótimo início de semana laboral. Continuamos aqui com a restante programação. Amanhã, não perca, pelas 8 horas, aliás, o programa Sala de Estar, portanto, com os nossos participantes, e também a atualidade noticiosa nos próximos serviços aqui da FTV. É um prazer imenso estar contigo. Estamos juntos. Até breve.